É um prazer, amados irmãos, estar convosco em mais uma atualização profética nesta tarde. Quero apresentar para vocês alguns dados recentes e super interessantes. O Baptist News Global, que é um jornal batista nos Estados Unidos da América, publicou recentemente um artigo defendendo a ideia de que o descanso sabático não é algo que apenas uma pessoa faz, mas sim o sábado acontece coletivamente quando comunidades inteiras concordam em descansar. O artigo, pede também que todas as empresas fechem coletivamente um dia por semana, da mesma forma que os bloqueios foram obrigatórios durante a pandemia, para que o descanso não seja apenas um luxo para os privilegiados, mas sim uma necessidade humana básica para todos. Meus queridos irmãos, vemos aqui 3 de fevereiro de 2023. Tendências do TikTok. Vejam aqui, Baptist News Global. Tendências do TikTok e 3 perguntas que você e sua igreja devem fazer este ano sobre descanso. 3 perguntas que você e sua igreja devem fazer este ano sobre descanso. Vemos aqui. Eles dizem, durante o auge da pandemia, inúmeros artigos foram publicados sobre como os bloqueios estavam forçando a sociedade a descansar, enquanto a agitação da vida se reduzia a um murmúrio suave. Até a Terra teve um momento para respirar, pois as emissões de aviões e carros diminuíram drasticamente. Esse tipo de descanso involuntário só era possível porque era comunitário. O tipo de descanso que a pandemia mostrou, um descanso involuntário, provou que as coisas podem melhorar, que o descanso pode de fato acontecer em comunidade. Continua. Esta pessoa enfatiza que o sábado acontece coletivamente quando comunidades inteiras concordam em descansar. Esta pessoa enfatiza que o sábado acontece coletivamente quando comunidades inteiras concordam em descansar. Ela diz, quando falo sobre o sábado, digo que não é apenas falta de trabalho ou falta de produtividade. É absolutamente não trabalho e não produtividade coletivos, porque simplesmente não consigo enfatizar isso o suficiente. Se não estiver acontecendo coletivamente, não vai acontecer. Em outras palavras, o que estão nos dizendo nesse jornal batista americano, se o sábado ou se o descanso, e quando eles falam sobre o sábado, estão falando do domingo, certo? Se o descanso não acontecer coletivamente em toda a sociedade, nunca será descanso. Continuando. Esta pessoa cita a decisão da Suprema Corte de 1961 sobre as leis de fechamento de domingo. Então eu disse que quando eles falam sobre o sábado, estão falando, na verdade, da Blue Law. Estão falando do descanso dominical. Volto a ler. Cita a decisão da Suprema Corte de 1961 sobre as leis de fechamento de domingo, quando o juiz Félix defendeu a necessidade social de descanso coletivo. Este juiz falava sobre o domingo e a tranquilidade dominical nas ruas, perto das lojas. Por que está citando este jornal batista as palavras desse juiz que, em 1961, instigou a Suprema Corte dos Estados Unidos a aprovar a Blue Law como uma lei constitucional da América, dizendo que isto é benéfico para todos, que coletivamente precisamos trabalhar? Vemos aqui, amados irmãos. Ele falou sobre isso como um bem cultural importante, uma libertação da rotina diária, uma preservação da paz mental, uma oportunidade de autodisposição, que torna uma sociedade melhor. Meus amados irmãos, que bonito, que maravilhoso, que argumentos lindos para voltar à Blue Law. Agora é dito, nem Shulevitz, nem eu estamos pressionando para restabelecer as leis de Jesus. Eles sempre vão dizer isso, que nós não estamos querendo trazer leis de Jesus. Sim, eles dizem isso, mas na verdade é isso que estão procurando fazer. Não estamos pressionando restabelecer as leis de Jesus. Mas Shulevitz
está apontando para a realidade de que nem todos podem descansar até que todos nos comprometamos a deixar de lado as demandas de produtividade e capitalismo para o propósito do sábado. E quando isso acontece, toda a comunidade se beneficia. Ah, sim. Não estão promovendo a Lei Azul, escrevendo isto num jornal batista muito lido, muito popular na América. Não estão promovendo a Lei Azul, queridos. Vemos aqui. Shulevitz compara as regras bíblicas do sábado a uma cláusula mútua não completa, em que fechar negócios por um dia por semana, por exemplo, só é possível se empresas concorrentes fizerem o mesmo. Da mesma forma, somos capazes de descansar individualmente apenas por causa do acordo social mútuo de que todos nós descansamos. Amados irmãos, está aqui. Nós verdadeiramente descansaremos. Verdadeiramente haverá descanso para a humanidade se todos concordarmos em descansar. Se as empresas concorrentes concordarem. Sim. Sem um compromisso coletivo, o descanso é um luxo para os privilegiados e não uma necessidade humana básica para todos. Se não existir concordância, apenas os que têm privilégio descansarão. Mas para que seja um prazer para toda a humanidade, para que consiga solucionar a necessidade humana do descanso, temos que concordar em descansar quando? No domingo, amados irmãos. Sim, está aqui. Todos nós precisamos de mais descanso. O jornal diz, se aprendi alguma coisa nos últimos 2 anos, é que todos precisamos de mais descanso. Em nosso mundo pós-pandêmico, estou impressionado com um novo movimento que rejeita a cultura da rotina e afirma que o valor não é ditado pela produtividade. Sim, também estou impressionado com este movimento. Estou impressionado com este movimento que afirma estas coisas. Que precisamos agora olhar mais. Não para simplesmente a produtividade, mas para o valor do ser humano. Sim. Provavelmente, existem muitos poucos americanos que não estão sobrecarregados e cansados. Todos nós precisamos de um sábado melhor. Não para sermos mais produtivos, mas para sermos mais humanos. Então este é um apelo fascinante, não só para o mundo religioso, para o mundo social, amados. Continuando. À medida que reconstruímos o futuro das comunidades de fé, os ministros estão fazendo o trabalho de atender à nossa ansiedade e trauma coletivo. Também devemos reservar um tempo para cuidar de nossa exaustão coletiva. Quem consegue descansar? Quem merece descanso? E como descansamos? Quais são as perguntas que as igrejas na América, que as comunidades na América devem fazer este ano? Estão aqui. Quem deve descansar? Todos. Quem merece descanso? Todos merecem. E como descansamos? Guardando o domingo. A Blue Law. Isto deve ser matéria de reflexão para todos os americanos em 2023, dizem eles. Continuando. Assim como água, comida e abrigo, todos nós precisamos e merecemos descanso. Mas assim como outras necessidades humanas básicas, é hora de pensar no descanso como uma questão de justiça. Fala-se muito agora de justiça climática, justiça social, agora justiça do descanso. Será que eles vão conseguir juntar tudo isto para terem uma única justiça, olhando para o domingo como um dia de justiça para todos? É dito, para ser justo, o descanso e o sábado devem ser realidades comunitárias e não luxos limitados para os privilegiados. Querido, quando eles falam sobre o sábado, estão falando do domingo. E para aqueles de nós em posições de privilégio, talvez devêssemos perguntar o que podemos fazer para tornar o descanso uma possibilidade para aqueles que são frequentemente privados dele. Os privilegiados devem trabalhar para fazer o descanso um privilégio para todos. Este ano, dizem eles,
Vamos fazer menos, vamos descansar mais. E vamos convidar Marta para sentar, porque é a vez de Pedro fazer o jantar. Que lindo, que maravilhoso. Queridos, quem escreveu isto? Esta senhora. Neste jornal Batista, muito lido na América. Queridos, vocês podem estar ouvindo um barulho de máquinas. Estão em obras, então me perdoem, mas eu não posso parar com esta atualização. Agora, que impressionante como as igrejas americanas, as principais igrejas americanas, mostrei para vocês numa das atualizações há bem pouco tempo o que disse aquele pastor metodista unido na América. Estamos vendo que as principais igrejas americanas estão empenhadas agora em promover o domingo para a sociedade. Vemos igrejas se unindo para motivar a sociedade a aderir às leis dominicais. Amados irmãos, sim, vimos aqui, 28 de janeiro, mostrei para vocês. Siga voluntariamente as leis azuis para receber os benefícios que elas oferecem. Seguir voluntariamente as leis azuis, as leis dominicais. Como é que é possível isso? Então vocês percebem que agora o assunto vem assim, adira voluntariamente, mas em breve virá como lei, como obrigação. Vemos aqui, não temos mais leis azuis para criar ambientes onde possamos aprender e experimentar os recursos que são importantes se quisermos fazer uma jornada bem-sucedida durante nossos dias sob o sol. Não temos mais leis azuis. Mas ele diz, no entanto, isso não nos impede de segui-los voluntariamente, para que possamos receber os benefícios que eles podem oferecer. Quem falou isto? O reverendo David Hoxett, que é um pastor metodista unido nos Estados Unidos da América. Vamos voltar voluntariamente às leis azuis. Sim, temos que ir voluntariamente, porque um dia virá obrigatoriamente. Vemos aqui outro. 26 de janeiro de 2023. Tudo que vou mostrar agora, tudo que vou mostrar é só deste ano. Só deste ano 2023. Guardar o sábado sagrado é sobre descanso. Quem diz? O jornal católico. Temos aqui o The Epoch Times. A religião previne o desespero. 3 de janeiro de 2023. É dito. Entre os americanos de meia idade, eles descobriram a revogação das leis azuis teve um efeito de 5 a 10 pontos percentuais na frequência semanal de serviços religiosos e aumentou a taxa de mortes por desespero em 2 mortes por 100 mil pessoas. Queridos, vemos aqui como será a redução da jornada de trabalho que começa em 2023. É dito, a intenção desta lei é que as pessoas tenham mais tempo para a vida pessoal, além de compartilhar mais tempo com a família e até mesmo fazer atividades de lazer. Ao mesmo tempo, a produtividade do trabalho é melhorada. Mesmos argumentos, amados irmãos, mesmos argumentos usados em todos os jornais, em todos os artigos que promovem o descanso dominical. Percebam que esta é uma agenda global. Vemos aqui, é dito, o regulamento explica que quando a jornada de trabalho de 42 horas é cumprida através de jornadas de trabalho diárias flexíveis, distribuídas no máximo por 6 dias por semana, 6 dias por semana, como a Bíblia diz, trabalharás 6 dias. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Mas eles dizem, distribuídas no máximo por 6 dias por semana, o trabalhador deve ter um dia de descanso obrigatório. Dia de descanso obrigatório, que pode coincidir com o domingo. Mas não é que pode coincidir com o domingo, é que vai coincidir com o domingo. Queridos, vemos aqui, 17 de janeiro de 2023, o aumento das mortes por desespero de brancos de meia idade pode ser alimentado pela perda da religião. É dito, a revogação das leis azuis teve um impacto, estão dizendo a mesma coisa. Outro jornal, Market Watch, popular na América. Queridos, vemos aqui os 10 mandamentos de Deus para ficar longe do pecado. Isto é, estão vendo que este é um jornal que aborda vários assuntos, não só assuntos religiosos. El Tiempo, eles dizem, você santificará os feriados.
Este mandamento recorda a santidade do domingo, dia que deve ser dedicado ao culto comum e à palavra. Fato é que não existe nenhum mandamento dos 10 na Bíblia que fala sobre guardar domingo. A não ser, você pode pesquisar, a não ser no Catecismo da Igreja Católica Romana. Vemos aqui 18 de janeiro de 2023. Me dê aquela religião dos velhos tempos, sim? Dizendo a mesma coisa, amados irmãos. Dizendo a mesma coisa. E eu pergunto, isto é coincidência? Ou estamos vendo que de fato existe uma agenda dominical mundial? Estes movimentos estão se preparando, estão se solidificando para o último ataque à palavra de Deus, para o último ataque ao povo de Deus. Lemos aqui: Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando este dia e separando-o de todos os outros como sagrado à sua própria pessoa, para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Encontramos isto em Daniel, capítulo 7, verso número 25. Daniel, capítulo 7, verso número 25. O chifre pequeno. Continuando. Este poder, tencionando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o 7º. E agora escute. E o mundo protestante tem admitido que este filho do papado seja considerado sagrado. São as igrejas protestantes agora que estão apelando por lei Jesus. São as igrejas protestantes agora que estão motivando a sociedade a adotar o filho do papado, o domingo, como dia sagrado. Na palavra de Deus, isto é chamado de sua fornicação. Apocalipse 14, verso número 8. Vemos outra passagem. Na peleja a ser travada nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram de lealdade à lei de Jeová. Todos os poderes que apostataram da lei de Deus, promovendo a lei papal, a lei católica romana. Vemos, em breve serão impostas as leis dominicais, e homens em posições de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. Sim? Sim, isto vai ser normal. Isto vai ser normal quando um pequeno povo disser não. A Bíblia é a nossa regra de fé. É o assim diz o Senhor. Não é o que a igreja diz. Não é o que o Papa diz. Não é o que os líderes religiosos dizem. Esses serão perseguidos por sua fé. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governadores e legisladores, a fim de conseguir o quê? O favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Por isso que está se promovendo o domingo agora. Por isso que está se promovendo a Blue Law, metendo na mente da sociedade que o domingo, que as leis azuis são importantes e necessárias para o mundo. E o Espírito de Profecia nos diz que governadores, legisladores vão ceder ao pedido público, ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. É aqui onde estamos, amados irmãos. É aqui onde nós estamos. Vamos nos preparar para isto. E como é que nós podemos nos preparar? Solidificando nossa fé, preparando nosso coração para esta grande controvérsia que dentro em breve chegará. Que Deus possa abençoar, amado irmão. Viva com os olhos no céu. Pela graça de Deus, teremos mais uma atualização hoje, daqui a pouco. Até lá.